Esta é a segunda aula do curso de Fotografia Imobiliária. O objetivo desta aula é proporcionar uma visão geral dos equipamentos fotográficos e como utilizar cada um deles, sejam eles câmeras compactas, câmeras com modo manual ou até mesmo a câmera do seu smartphone. Será explicado sobre os controles da abertura do diafragma da câmera, do tempo de exposição e da sensibilidade do sensor à luz. Portanto, esta é uma aula preenchida com conhecimentos técnicos essenciais e que merecem a sua atenção para que você tenha total controle sobre sua câmera. Boa aula! Agora vamos dar início ao segundo módulo do curso, Conhecendo sua câmera. E para facilitar o entendimento, vamos separar os tipos de câmeras em apenas 3 categorias. A primeira categoria é das câmeras compactas. É o tipo de câmera mais comum encontrada. A segunda categoria é dos smartphones, dispositivos que realizam diversas funções, inclusive a de fotografar. Por fim, a terceira categoria é das câmeras com modo manual. Estas câmeras não necessariamente são câmeras profissionais como esta da foto, mas sim qualquer câmera que você possa controlar cada ajuste individualmente. Saiba que existem câmeras compactas e smartphones que também podem entrar nesta categoria. Vamos falar inicialmente sobre algumas características das câmeras compactas. As câmeras desta categoria costumam ser muito fáceis de se usar. Um dos motivos disso é possuírem poucos botões. E por terem uma construção mais simples, elas costumam ser o tipo de câmera mais barata que você encontra no mercado. Contudo, elas possuem algumas desvantagens. A maioria delas não possui modo manual, o que vai limitar você em situações que o modo automático não acertará a exposição da foto. E mesmo que não possua um modo manual, mas ainda tenha ajustes de exposição, eles são mais limitados e demoram para ser acessados. Por muitas vezes também não são intuitivos, o que dificulta o seu uso. E por serem menores e mais baratas, geralmente a qualidade das imagens que elas entregam também é limitada, tanto pela qualidade do sensor quanto pela qualidade da lente. E por possuírem todas estas limitações, as câmeras compactas são as que mais sofrem em ambientes com pouca luz, entregando para você imagens muito ruidosas, escuras ou sem nitidez. Agora vamos ver como controlar a exposição de uma câmera compacta, mesmo que ela não tenha modo manual. Para conhecer a sua câmera compacta, a gente vai começar bem do básico, que é o modo que todas as câmeras compactas possuem, que é o verdinho, que é o modo automático. Se você tem uma câmera que tem essa rodinha, você sete ela para o modo automático. Neste modo automático, tudo que eu for mostrar aqui, você vai conseguir aplicar. E é importante notar este botão aqui, que é o botão de disparo. Ele tem 2 níveis de pressão. Então, a gente vai trabalhar usando esses 2 níveis para poder controlar a nossa foto. Eu estou aqui com a nossa câmera compacta já ligada. Uma coisa interessante para você deixar ligado nesse primeiro momento é o som dela. Qual som? Quando você aperta e dispara. Vocês viram que ela emitiu um som e ainda emitiu um flash. A primeira coisa que eu acho interessante é desabilitar o flash. Você busca essa setinha que tem flash aqui, ativa e vai na opção que desativa o flash. Por quê? Na maioria das fotos de imóveis, o flash vai mais atrapalhar do que ajudar o nosso trabalho. Agora vamos para o botão de obturador. Se você apertar ele totalmente,
a câmera vai simplesmente fazer a foto. Não é isso que nós queremos. O que queremos é que este botão aqui, ele seja pressionado até metade do nível. Você vai apertar esse botão até metade e ouvir o primeiro apito. Quando eu aperto até a metade e não termino de apertar, a câmera ainda não tirou a foto, mas ela travou totalmente a exposição. O que acontece nesse caso? Eu posso mover minha câmera para qualquer lugar que ela vai manter a exposição. Para fazer a foto do enquadramento que eu quero, vamos dizer aqui centralizado, eu vou terminar de pressionar o botão. Vocês vejam que eu estou apertando o botão o tempo todo enquanto estou controlando a câmera. Se eu soltar o botão, ela vai perder toda essa configuração que ela passou. Então, eu vou pressionar o botão, travar, centralizar e alinhar minha imagem e fotografar, terminando de apertar o botão. Agora vamos ao caso quando você quer controlar a exposição e a câmera não tem nenhum controle. O que você pode fazer? Vou apontar a máquina fotográfica para o chão, vou pressionar o botão, travei minha exposição para o chão que está mais escuro. Volto para o meu assunto, vejam como ele está totalmente claro e travado. Se eu solto o meu botão, a máquina mede normalmente o assunto. Então, quando você encontra o local que a janela está iluminando demais, o que você vai fazer? Você vai apontar para o local mais escuro. Para quê? Para ter uma exposição mais clara e ter iluminação no seu ambiente que a janela está destruindo. Você vai apontar de volta para o seu assunto e terminar de apertar o botão. Este é o método mais simples de se controlar a exposição de uma máquina que tem o botão de 2 níveis e você não tem mais nenhum controle opcional sobre a exposição dela. A primeira vantagem de um smartphone é que ele normalmente está sempre com você, e muitos smartphones possuem uma câmera tão boa ou até melhor que algumas câmeras compactas. Outra vantagem é que, desde que seu smartphone seja compatível, existem diversos aplicativos que permitem ter o controle manual da câmera, colocando eles no patamar das câmeras de modo manual que veremos mais adiante. Eles também possuem diversos aplicativos para a edição das fotos. E também possuem diversos aplicativos que permitem compartilhar estas fotos. Ou seja, dependendo das condições, tudo o que você precisa para gerenciar suas fotos e seus anúncios é um smartphone. Contudo, eles têm ainda algumas desvantagens. A primeira dela é que a lente é fixa, ou seja, mesmo que você tenha o controle do zoom, haverá uma perda de qualidade. E por serem extremamente compactos, o seu sensor vai limitar a qualidade das imagens, assim como na maioria das câmeras compactas. Isso significa dizer que eles também sofrerão em locais com pouca iluminação, entregando fotos muito escuras, com pouca nitidez e muito ruído. Agora vamos ver como controlar a câmera do seu smartphone e vamos começar vendo como fazer isso em aparelhos iOS. Se você fotografa de um dispositivo iOS, e em sua grande maioria são iPhones e iPads, como você vai controlar a sua câmera? É de uma forma bem simples. Eu estou aqui com uma imagem na minha frente. Se eu simplesmente apertar o botão de foto, a foto vai sair normalmente. O que eu quero é ter um pouco mais de controle. Tem duas formas de se fazer isso. A primeira é clicando no espaço que você quer que a câmera faça a exposição e o foco. Então vocês veem que à medida que eu clico em algum ponto, ele vai fazer esse controle de foco e de exposição. Mas eu quero ter mais controle sobre isso. Como que eu faço isso? Eu vou segurar na posição que eu quero, vou manter meu dedo pressionado. Vocês viram em cima que apareceu bloqueio AE/AF. Ele bloqueou o foco e a exposição. Ou seja, não importa o que eu faça, esse foco e exposição não vão mudar. Porém, se eu estou numa sala muito escura ou muito clara, eu quero ter mais controle sobre isso. Como que eu vou controlar? Depois que eu travei o meu foco, eu posso deslizar para cima ou para baixo para deixar a foto mais clara ou mais escura.
Então, este é o controle de exposição que dispositivos iOS têm nativamente na própria câmera. Agora veremos como controlar a câmera de dispositivos Android. Em dispositivos Android, normalmente eles têm essa retícula no meio, você pode clicar nela e movê-la. O que acontece quando eu clico e movo? Ele vai corrigir a exposição para o local mais claro ou mais escuro que eu estou apontando, como vocês podem ver. Normalmente, o que eu recomendo? Aponte essa retícula para o local que vocês querem colocar foco, como nesse texto aqui que estou colocando. E aí, como que você vai controlar a exposição? Vou colocar nesse outro ponto aqui. Vocês viram que ficou super exposta a foto. E ele tem este solzinho aqui. Você vai movê-lo para cima ou para baixo, se você quer a foto mais clara ou mais escura. Terminou de fazer isso, você simplesmente clica na tela e você vai fotografar. Este é o modo que você controla a exposição no Android. Por fim, vamos conhecer agora a categoria das câmeras com modo manual. E neste caso, não importa o tipo de câmera, pois os controles serão sempre os mesmos. E quais são as vantagens de controlar sua câmera manualmente? Em primeiro lugar, você sempre terá precisão no controle da luz. Nas câmeras compactas e smartphones, nós controlamos, mas nenhum controle possui precisão. E por causa deste controle, estas câmeras são excelentes em ambientes com pouca luz. Veremos mais adiante o motivo disto. Algumas destas câmeras possuem lentes intercambiáveis, o que possibilita que você utilize lentes específicas para um determinado trabalho, inclusive para fotografia imobiliária. Outra vantagem é que estas câmeras funcionam com modificadores de luz. Estes modificadores podem ser flashes externos. Eles não serão abordados neste curso, mas é interessante que você conheça esta vantagem que estas câmeras possuem. As desvantagens deste tipo de câmera é que normalmente são mais caras, tanto as câmeras quanto as lentes que você adquire para elas. Outra desvantagem é que elas possuem uma curva maior de aprendizado, e é justamente desta curva que vamos tratar agora, pois você vai aprender a dominar o modo manual das câmeras. E para dominar o modo manual, existe um conceito que você precisa entender. Ele se chama triângulo da exposição. E o triângulo da exposição leva este nome porque se baseia em 3 controles principais da exposição da sua câmera. Estes controles são o ISO, a abertura e a velocidade. E a primeira coisa que você precisa entender é, se você modificar o valor da velocidade, para manter a mesma exposição, você terá que modificar o ISO, a abertura ou ambos. Nós vamos entender o que é e como controlar cada um destes ajustes agora. Vamos começar entendendo o que é abertura. A abertura também pode ser chamada de diafragma, de íris ou simplesmente F. Independente do nome, o que você deve entender é que o número da abertura corresponde diretamente à quantidade de luz que passa pela lente. Quanto maior a abertura, mais luz entrará na câmera e menor será o seu número F. Quanto menor a abertura, menos luz entrará na câmera e maior será o seu número F. E esta é a parte que confunde a maioria das pessoas aprendendo fotografia. Você verá alguns números aqui, 2.8, 4, 5.6, 8 e assim por diante. Esses números não estão aqui por acaso. E cada salto de um número para o outro representa metade da área do número anterior. Por exemplo, uma câmera em f4 vai receber metade da luz que uma câmera em f2.8. Uma câmera em f5.6 receberá metade da luz
se comparada com a mesma câmera setada em f4, ou 1/4 da luz se comparada com a câmera setada em f2.8. E esta sequência vai se seguindo até chegarmos, por exemplo, até o f22, que recebe apenas 1/64 da luz que receberia se estivesse em f2.8. Recapitulando, quanto maior o número f, menos luz entrará na câmera. Então, para ficar fácil, pense desta forma: preciso deixar o meu f com o menor valor possível para ter luz suficiente para minha foto. Saiba que existem outras alterações na sua imagem que envolvem a escolha da abertura, mas elas não serão abordadas neste momento. Agora vamos falar sobre o ajuste da velocidade. Quando falamos de velocidade, queremos dizer velocidade do obturador, ou em inglês, shutter. Você também pode chamar de tempo de exposição. Todos significam exatamente a mesma coisa. Observe estes números de tempo de exposição. Na sua câmera, talvez não apareça este 1/ antes do número, mas continua implícito que este número é resultado de uma fração. E que fração é esta? Este número é uma fração de tempo de 1 segundo. Ou seja, se sua máquina mostra apenas 15, isso quer dizer que ela vai fotografar com o tempo de 1/15 de segundo, ou 1/30 de segundo, ou 1/60 de segundo e assim por diante. Como esta é uma divisão de tempo, entende-se que quanto maior a fração, ou seja, maior o número que dividiremos o tempo de 1 segundo, menos luz entrará na câmera. E assim como vimos nos valores da abertura, estes tempos de exposição são exatamente a metade do tempo anterior. Ou seja, 1/60 de segundo recebe metade da luz de 1/30 de segundo, ou 1/4 da luz de 1/15 de segundo. E o que vai influenciar você na escolha de um valor pelo outro? Entenda que, quanto menor o tempo de exposição, menor a chance de borrar a foto, ou seja, maior a chance de congelar o movimento. O seu trabalho vai ser encontrar um equilíbrio entre deixar entrar a maior quantidade de luz possível na câmera, mas não deixar uma velocidade baixa demais para borrar a foto apenas de segurar a câmera. Um tempo interessante que recomendo para se fazer fotos segurando a câmera na mão está entre 1/60 a 1/125 de segundo. Tempos mais longos do que 1/60, como 1/30, 1/15 ou até inferiores, eu recomendo que seja feito com tripé. Falaremos sobre o tripé mais adiante. Em fotos externas de dia, entenda que é possível que o tempo de exposição seja ainda menor que 1/500 de segundo. O último ajuste que falaremos será sobre o ISO. O ISO nada mais é que a sensibilidade à luz do sensor da sua câmera. Se você já fotografou antigamente com filme, vai reconhecer um valor chamado ASA. É exatamente o mesmo conceito e mesmo valor que o ISO. Veja aqui alguns valores de ISO muito comuns. E assim como na abertura e na velocidade, o valor à direita sempre vai representar o dobro da sensibilidade de luz comparado com o valor à esquerda. Ou seja, o ISO 800 é duplamente mais sensível à luz do que o ISO 400, ou quadruplamente mais sensível à luz que o ISO 200. Então, quanto maior o valor do meu ISO, mais sensível à luz fica a minha câmera. Mas então, por que não deixar sempre o meu ISO o maior valor possível? Isso porque o ruído da foto irá aumentar. E quanto maior o valor do seu ISO, mais ruído a foto terá. E o que é ruído?
é o aumento da carga elétrica que vai passar pelo sensor da sua câmera, diminuindo a qualidade e a nitidez da sua imagem. É este ruído que faz, por exemplo, que a foto feita à noite de uma câmera compacta fique muito ruim se comparada com uma foto feita pela mesma câmera, só que de dia. Agora que você já sabe o que é abertura, velocidade e ISO, vamos ver como encontrar estes valores nas câmeras, como controlá-los e também entender como funciona o equilíbrio da exposição trabalhando cada um destes valores. Agora vamos falar propriamente das câmeras que têm modo manual, que nada mais é que você controlar de forma totalmente independente a velocidade, a abertura e o ISO. Note que apenas o ISO nesta câmera está mostrando que este número é o ISO, mas você pressupõe que este número é 1/80 de segundo e a abertura é o f4.0. E como nós controlamos essa exposição? Vou pegar um exemplo aqui na nossa abertura. Eu vou fechar, ou seja, eu vou aumentar o valor da abertura. Note que à medida que eu fecho, a imagem vai ficando mais escura enquanto eu fecho a abertura da lente. O que eu vou fazer? Eu preciso deixar mais clara esta imagem e eu tenho uma abertura que eu quero, por algum motivo, que fique em 8. Então, o que eu vou fazer? Para voltar a essa exposição ao que eu quero, ou eu vou aumentar o tempo, ou seja, reduzir de 80 de segundo para baixo, ou eu vou aumentar o ISO. Como eu não quero reduzir a qualidade da minha imagem, eu vou aumentar o tempo de exposição. Está 1/80, 1/60. Deixei para 1/20 de segundo e cheguei numa exposição próxima do que eu estava anteriormente. Contudo, é um tempo muito longo para fazer essa foto na mão. Eu não tenho tripé e eu preciso fazer essa foto. O que eu vou fazer? Vou aumentar a minha velocidade. Já disse que por algum motivo eu quero que a minha abertura seja 8. Então o que eu vou fazer? Vou ter que mexer no ISO. Vou subir o ISO até eu conseguir que essa exposição fique boa novamente. Aumentei meu ISO, equilibrei a minha exposição. Agora vamos pensar que eu quero chegar nessa exposição boa com o menor ISO possível e eu não quero mais fixar a minha abertura em 8. Eu posso reduzir a minha abertura para o máximo que eu conseguir. A imagem ficou muito clara. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu ISO. Reduzi meu ISO, deixei essa abertura, uma velocidade boa para fotografar sem tripé e consegui essa imagem aqui. Vamos supor que eu tenho um tripé e eu quero usar o menor ISO possível. Vou colocar aqui o ISO 100. Coloquei ISO 100, a imagem está absurdamente escura. Esta lente, o máximo que ela vai abrir é f4.0. Eu não consigo deixar a lente mais aberta que f4. Qual que é a solução? Eu vou ter que aumentar o meu tempo de exposição. Lembre-se que um tempo acima de 60 já é recomendado o uso de tripé. Ok, deixei minha exposição 1/10 de segundo no menor ISO possível. Dessa forma eu consigo, com o tripé, a melhor qualidade possível para essa foto que eu estou querendo fazer. Depois de tudo isso, agora vocês sabem como controlar a velocidade, a abertura e o ISO para deixar a exposição da forma que você quer. E principalmente, como fixar qualquer um desses valores e usar os outros para voltar à exposição original que você quer. Como você viu na demonstração, quando a velocidade fica muito baixa para que se possa manter a qualidade,
é recomendado o uso de tripé. E vou explicar quais tempos e as vantagens de se fotografar com o tripé. Nesta tabela é feito um comparativo do tempo mínimo recomendado para se fazer uma foto sem tripé, que é 1/60 de segundo, com o seu ISO correspondente. E nesse comparativo, nós reduzimos o ISO e aumentamos o tempo de exposição para manter o equilíbrio da exposição. Veja que tempos mais longos vão necessitar de tripé. E nesta tabela, para utilizarmos o menor ISO, que é 100, o obturador terá que ficar aberto por pelo menos 2 segundos. E eu trouxe duas imagens para comparar esses dois extremos de ISO. A primeira foto foi feita com ISO baixo, no tripé, com 2 segundos de exposição. A segunda foto foi feita na mão, com ISO mais alto e 1/60 de segundo de exposição. E ao aproximarmos estas duas imagens, vemos que a imagem feita com ISO baixo está nítida e sem ruído. E a imagem feita com ISO alto não possui nitidez, perdeu contraste, está coberta de ruído e perdeu informação. Onde que perdeu a informação? Se você observar na primeira imagem, temos este tom de branco e este tom abaixo mais acinzentado. E nesta imagem, os dois pontos possuem praticamente o mesmo tom. Então, esta informação já podemos considerar que foi perdida por causa do ISO. Então, veja que, apesar de se levar mais tempo para se fotografar com o tripé, a diferença visual no resultado será impactante.